Diz-nos assim a partir do versículo 1, Miqueias 7:1: Ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para comer, nem figos temporão que a minha alma desejou. Pereceu o benigno da terra, e não há entre os homens um que seja reto. Todos armam ciladas para sangue, caça cada um a seu irmão como uma rede. As suas mãos fazem diligentemente o mal, o príncipe inquire e o juiz se apressa à recompensa. E o grande fala da corrupção da sua alma, e assim todos eles são perturbadores. O melhor deles é como um espinho, o mais reto é pior do que o espinhal. Veio o dia dos teus vigias, veio a tua visitação, agora será a sua confusão. Não creiais no amigo, nem confieis no vosso guia, daqui esperançando o coração do povo em busca e na direção da restauração. E o que esse texto define aqui, nós acabamos de ler, e para mim é muito precioso abrir a Escritura, porque o valor que eu dou a Deus não se mede por outra coisa senão pelo respeito que eu tenho pela palavra de Deus. Porque esta não é uma palavra qualquer, meu irmão. Você não está abrindo uma revista, você não está lendo um gibi, você não está lendo o conto da carochinha, a história de Trancoso ou de Branca de Neve e dos 7 anões. Você está lendo um livro que é mais atual do que o Diário do Nordeste, vai sair amanhã. Esta palavra permanece para sempre no céu. Esta palavra, quando fechada, é um livro que empoeira na sua estante, mas ela aberta é a palavra do Deus vivo falando na terra aos nossos corações. Devemos ter uma reverência, um respeito a esta palavra, que fará com que qualquer um de nós se comporte como se tivesse entrado no nosso meio a maior e mais temida autoridade socialmente falando, que a gente quando entra, a gente se senta, se ajeita até no jeito de sentar. Assim é quando a Bíblia é aberta, nós devemos ter uma reverência, um respeito e um temor a esta palavra, porque apesar de ser um texto longínquo, que varou séculos, que tem milênios até chegar até nós, ele ainda hoje é contundente, pertinente e fala poderosamente para nós hoje aqui em pleno século 21, porque a palavra de Deus permanece para sempre no céu. Esse texto que nós acabamos de ler, ele fala de uma grande crise, uma crise profunda. Aliás, irmãos, eu não tenho outra palavra para falar. Quando eu me encontro com algumas pessoas, aliás, elas não têm outra palavra a me dizer, e eu não tenho outra muitas vezes a dizer senão esta para todo mundo. Está todo mundo dizendo: pastor, é problema, é crise, está difícil, a coisa está cada vez mais apertada, a coisa está cada vez pior, ninguém sabe o que é que vai fazer. Está aí os governos tentando passar emendas e restaurar algumas coisas, e o presidente briga com os deputados por uma questão política, barra o que o presidente tenta fazer, e o povo perdendo, a nação cada vez mais perdendo, os ricos ficando mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. O comércio está cada vez pior, os irmãos comerciantes reclamam a todo instante, não tem dinheiro, o dinheiro está faltando, as pessoas estão cada vez mais percebendo, o gás está cada vez mais caro, a gasolina, os nossos impostos cada vez mais instrumentos de sugar de todos nós, e não há respostas na educação, nem na justiça, nem na saúde. O Brasil só se enterra em uma crise toldante, marcante, e parece não haver solução. E é exatamente com essa revelação que Miqueias se manifesta no capítulo 7, mostrando uma crise que não é apenas uma crise religiosa, não é apenas moral, é também social, é também educacional, é uma crise familiar, é uma crise de relacionamentos em todos os âmbitos da sociedade. Perceba que o profeta, ele traz denúncias que vão desde a igreja, desde a religião, até o seio mais íntimo das famílias. Ele vai desde aos seios mais íntimos da família, até os palácios dos governantes, dizendo que está tudo errado, que está tudo desajustado,
que está tudo em pedaços e que está tudo desmoronando. E o que é que está desmoronando? Primeira característica da crise que Miqueias revela é que a nação de Israel havia se tornado infrutífera. Você pode dizer comigo? A nação havia se tornado infrutífera. Ele diz isso: ai de mim, porque estou quando é colhida as frutas do verão, como os rabiscos da vindima, não há cacho de uvas. Olha aí, olha a crise. Não há cachos de uvas para comer, nem figos temporão que a minha alma desejou. Que crise é essa? Crise de gente frutífera, crise de gente que tem conteúdo, crise de gente que tem algo a dar ao outro, crise de gente que você se aproxima e ela nutre esperança, nutre seus sonhos, alimenta a sua fé. Você se aproxima das pessoas e elas estão vazias, cada vez mais vazias. O mundo e as pessoas estão cada vez mais vazios. As calçadas estão vazias, os relacionamentos estão vazios, os contatos humanos estão vazios. Até na igreja você tem que pôr entretenimento, que as pessoas estão vazias. Você tem que gritar, dar pulo para o povo se acordar, porque estava todo mundo sem cacho de uva, está todo mundo sem fruto muitas vezes dentro da igreja, vazio. E o profeta diz: eu também estou assim. Eu estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cachos de uvas para comer, nem figos temporãos que a minha alma deseja. Ou seja, ele está olhando para Israel, que pode bem representar a igreja, o povo de Deus, e diz: eu não encontro mais fruto no meio do povo de Deus. O povo está cansado, o povo está como os rabiscos. Você sabe o que é rabiscos da vindima? Casca, eu estou esquecido, bagaço. Você sabe o que é ele olhar para o povo e ver se está só o bagaço? Ele olhava para a cara do povo: meu Deus, está todo mundo só o bagaço. Está todo mundo como aquelas coisas que depois da colheita fica só o bagaço. Você não vai, e você olha e ouve aquela colheita e você vê se fica só o bagaço. É assim que ele está olhando para Israel. O povo que era frutífero, o povo que frutificava. Agora eu olho para esse povo e eu estou vendo os povos só o bagaço, sem fruto, sem alegria. Fruto é o quê? Fruto é a produção do Espírito em nós. Nós temos igrejas cheias de dons, mas estamos com uma deficiência de cristãos cheios do fruto do Espírito. E qual é o fruto do Espírito? É a alegria. Cadê o fruto da alegria em nós, irmãos? A gente vem para o culto, vem dormir, fica com a cara fechada, azeda, dormindo, reclamando, murmurando. Cadê o fruto do Espírito da alegria? A gente fica distraído, conversando, olhando para um lado e para o outro, totalmente disperso, sonolento, desanimado, porque está faltando o fruto da alegria. Amor, paz, benignidade, longanimidade, temperança, domínio próprio. Cadê o fruto do Espírito em nós? Estamos muitas vezes dentro da igreja sem fruto, e para maquiar soltamos os fogos dos dons, mas os fogos de artifício dos dons espirituais não substituem o fruto do Espírito, porque quando Jesus chega no meio da igreja, Ele não quer assistir show de pirotecnia, de crentes cheios de dons. Ele quer se alimentar dos frutos do Espírito na igreja. Crise em relação a sermos frutíferos. A segunda crise que ele diz era que estava havendo uma crise, meus irmãos, de pessoas íntegras, uma crise de integridade, uma crise de gente que tem vida. Irmãos, cristianismo é vida. Cristianismo não é eu pregar bem, cristianismo não é eu cantar bem, cristianismo não é como eu adoro a Deus dentro da igreja. Cristianismo é quando eu vivo, quando saio por aquelas portas, é a maneira como eu ando quando ninguém está me vendo. Ele diz no verso 2: pereceu o benigno da terra. Cadê os homens benignos? O que é uma pessoa benigna? É uma pessoa que não faz mal a ninguém, é uma pessoa que não causa prejuízos a ninguém, é alguém que, se não puder ajudar, não atrapalha.
Se não puder estender a mão, também não vai ficar colocando tropeço. É uma pessoa benigna, é uma pessoa que entra e sai sem colocar nenhum tipo de tropeço na vida de ninguém. Ela não causa prejuízo a ninguém, ela não constrange ninguém, é uma pessoa benigna. E ele diz: pereceu o benigno da terra, e não há entre os homens um que seja reto. Todos armam ciladas para sangue, todos armam ciladas e caça cada um a seu irmão com uma rede. E olha, irmãos, o que é que ele está falando aqui? Ele está falando de violência, ele está falando de ódio, ele está falando de gente que vive numa caça predatória, num sistema selvagem. E o que é as empresas hoje? Tem um monte de gente muito frágilzinha dentro da igreja que vai trabalhar, não fica um mês na empresa, porque o colega do balcão diz piada: eu vou deixar o emprego porque disse piada. De irmão, manda ele para o inferno com a piada dele. Deixa de ser de cristal. Se alguém quiser viver a vida, tem que estar preparado para enfrentar leões lá fora. Gente que vai armar laço para te ver cair, gente que quer te ver caindo com a cara no chão. Infelizmente esta é a vida. Ah, pastor, mas hoje todo mundo pereceu, não tem ninguém reto, só tem gente ruim. Seja você bom, seja você reto, seja você íntegro, seja você verdadeiro. Pague o mal com o bem. Se alguém armou uma cilada para você, arme um altar de oração para ele, para Deus abençoá-lo e curá-lo de sua doença espiritual e emocional. Davi disse: livra-me, ó Deus, porque pereceu os homens benignos, e poucos são os fiéis entre os filhos dos homens. Livra-nos, ó Deus. Mas veja só, ele vai mais à frente. Eu não estou pregando, eu estou explicando o texto. Calma, vem comigo, irmão. Eu quero ser fiel à Bíblia, eu não quero inventar não. Terceira coisa que ele diz: olha, as suas mãos fazem diligentemente o mal. O príncipe, olha aí a crise, o príncipe inquire, e o juiz se apressa à recompensa, e o grande fala de corrupção à sua alma, e assim todos eles são perturbadores. Sabe o que é que ele está dizendo? O deputado é ladrão, o juiz se apressa para receber suborno, e a pobre da sociedade é perturbada por eles. É um roubando o outro. É prefeito ladrão, é vereador ladrão, é governador ladrão, é presidentes ladrões, é senadores corruptores, é juízes hoje em dia, que mesmo com toga são ladrões, que recebem suborno, que praticam injustiça. Irmãos, o Brasil está podre. E os profetas de Deus precisam clamar para que Deus salve esta nação. Ele está falando do príncipe, que é a maior autoridade depois do rei. Ele está falando que há uma corrupção no seio da política, que os governantes do país estavam totalmente corrompidos e rendidos e vendidos ao dinheiro. E o grande, e o rico, e o poderoso fala de corrupção, da corrupção da sua alma, e assim todos eles são perturbadores. Irmãos, nós temos um Brasil de que deputado foi pego com dólar na cueca, de que um político evangélico recebeu propina e estava sendo filmado, e ele agradeceu a Deus a propina que recebeu. Só Deus para mudar este país. Deixa eu dizer, o Brasil já é um país comunista, e ninguém vê. O Brasil é comunista, irmãos. Estamos lutando para se libertar, mas o Brasil é um país comunista. E a ideologia comunista, sabe o que é? Destruir a igreja, destruir a fé, destruir a família, destruir os princípios morais.
E a igreja está acomodada, brincando, correndo atrás de coisas materiais e não está protestando contra autoridades que são ladronas. Se você olhar para os profetas Jeremias, se você olhar para Ezequiel, se você olhar para Daniel, se você olhar para Elias, se você olhar para Eliseu, se você olhar para João Batista, você vai ver esses homens gritando, denunciando e dizendo: está errado. Mas vocês estão preocupados com isso? Não. A verdade, eu estou sendo verdade. Vocês estão aí porque eu estou falando? Vocês querem saber que Deus fale a você o problema financeiro que você está falando, precisando? Você está querendo que Deus resolva um problema que você tem familiar, um dinheiro que você precisa receber, uma porta que Deus vai abrir? Você quer que Deus fale isso? Eu sei, cara. Eu sei que você está desinteressado, você queria outra coisa. Sou macaco velho de auditório. Eu sei que isso aqui que eu estou falando não interessa. Eu lá quero saber de governante, pastor. Eu quero que Deus resolva o meu problema. Essa é a nossa busca nas igrejas hoje. Expor texto, explicar texto. É difícil para mim, porque é mais tentador fazer vocês pular. É mais tentador animar vocês. Existem momentos que Deus usa para isso, irmãos. Mas chega um momento que você vai se preocupando com tudo. Você vai se preocupando agora, não é mais comprar bombom, chocolate, não. É como é que vai ser o país daqui para frente, como é que vai ser o futuro dessa nação. Onde é que meus filhos vão crescer, onde é que eles vão estudar, o que é que eles vão aprender, que tipo de cidadãos eles vão ser com um país corrompido, como estava Israel. Não, pastor, mas deve ter alguém bom. Olha o que é que a Bíblia diz. O melhor deles, o melhor destes príncipes, desses juízes, desses governadores, o melhor deles é como um espinho. O mais reto é pior do que o espinhal. Veio o dia dos teus vigias, veio a tua visitação, agora será a sua confusão. Tudo que o homem semeia vai ser revelado. Tudo que ele pratica, irmãos, Deus julga. Eu ouvi uma profecia em 2014, uma pregadora dos Estados Unidos, sendo usada em profecias antes do Brasil passar pelo que está passando. Ela disse: Deus vai passar a limpo essa nação, Deus vai passar a limpo o Brasil. E sabe por que vai passar a limpo? Porque eles estão tirando da boca das crianças, estão tirando dos hospitais, dos leprosários, e Deus até demora na nossa cabeça, mas Ele sempre julga. Veio o dia dos teus vigias. Olha o que é que a Bíblia diz. Veio o dia dos teus vigias. Veio o dia da tua confusão. Se eu tivesse que fazer uma transliteração para os dias de hoje, em vez de dizer veio os teus vigias, eu diria veio a Lava Jato. Jesus disse que tudo que o homem fizer escondido será revelado em cima dos telhados. E isto é um estímulo para mim e para você termos uma vida reta, termos uma vida íntegra e sermos pessoas verdadeiras. Olha o que é que ele está fazendo aqui. Não é que ele está dizendo isso, escute bem, ele não está dizendo um mandamento. Ele está dizendo como é que está. Como é que está? Qual é o espírito do povo? Olha como é. Não creiais no amigo, nem confieis no vosso guia. Não confie nem na sua mãe, naquela em quem você repousa sobre o seio. Fecha a tua boca. Você já viu o que é isso aqui? Relacionamentos cheios de juízo, de julgamentos. Eu fui dar um conselho uma vez para um amigo meu chamado Edu, e ele disse: cala a boca, quando se conselho fosse bom tu não dava, tu vendia. Que ele me magoou, que eu nunca esqueci. Eu era adolescente, eu não conhecia esse ditado. Gente que é bem intencionada, gente que é sincera, gente que é verdadeira, são as pessoas que estão
destinadas a mais sofrerem nesta vida. Vou repetir: as pessoas mais sinceras, mais bem intencionadas, mais verdadeiras, estão destinadas a serem sofredoras nesta vida. Porque quem se dá bem é o cara de pau. Quem se dá bem é o mala. Irmãos, pegue um pastor sem vergonha e faça um teste com ele e bote um sincero. O povo vai preferir o safado, tenha certeza disso. Primeiro, ele não vai sair dentro da sua casa, e você quer isso. Ele vai ligar para fazer churrasco todo dia com você, e você gosta disso, é o pastor. Ele vai queixar você, ele vai correr atrás de tudo, e você vai dar hipnotizadamente. Eu digo porque eu sei, aqui é vivido. E sempre foi assim em toda a história bíblica. Sempre foi assim. E olha, o sincero vai sofrer, porque esse mundo, irmãos, é um mundo de falsidade. E sinceridade não vale nada. Você apanha na cara e bate em cima da sua sinceridade. O povo quer falsidade. Olha o que é que o profeta está dizendo como é o povo. Não creiais no amigo. Ele não está dizendo isso para você fazer isso, não, entenda. Ele está sendo sarcástico. Ele está dizendo que o povo é assim: ei, amigo, tudo bom, amigo? Ele está aí, tu lá é amigo, rapaz. Deu o quê? Tu é amigo dele? Não, eu sou nada, lá tem amigo, rapaz. Tem amigo não, rapaz, ninguém tem amigo nessa vida não. Você já ouviu alguém dizer isso? Ninguém tem amigo nessa vida não. Eu vou dizer, isso é mentira do inferno. Uma das coisas que mais você tem que fazer nessa vida é: faça amigos, faça amigos, faça amigos. Não seja um homem de muitos amigos, mas seja um homem de amigos verdadeiros. Eles são poucos, mas eles existem. Existem muitos amigos que vão andar com você, mas existirão muitos que vão embora porque nunca foram amigos. Mas existirá verdadeiros amigos, e estes nunca esquecerão você. Amigos verdadeiros, irmãos, eles chegam nas horas que todos nos abandonam. Amigos verdadeiros, eles multiplicam as nossas alegrias e dividem as nossas tristezas. Amigos verdadeiros não apenas atiram rosas, eles nos ajudam a tirar os nossos espinhos. Eles estão conosco em toda e qualquer situação. Eles existem. Acredite, eles existem. E coisa boa é ter amigo. Você tem amigo? Pergunte para o seu irmão: você tem amigo? Você tem amigo? Não, eu tenho uns da onça, mas os amigos verdadeiros, eu pergunto: você tem amigos? Amigos verdadeiros. Depois fala para ele: guarde eles, preserve eles, cuide deles, regue eles toda semana, ligue para eles, manda uma mensagem, faça um carinho. Esse tipo de amigos você tem que preservar, porque um dos maiores tesouros que o homem pode ter nesta vida é fazer amigos. Não queira ser como Jeoacás. A Bíblia diz que Jeoacás morreu e não deixou saudade. Ninguém queria saber de Jeoacás, e ele nem enterrado foi. Enterraram ele num cemitério de jumento. Eu lá quero ser enterrado em cemitério de jumento. Tem pessoas que morrem, irmãos, e quando morrem, os irmãos chegam na beira do caixão chorando e dizendo: junto ao trono de Deus preparado, há lugar, ó cristão, para ti. Tem outros que morrem e a gente canta: livre estou, livre estou. Faça amigos. Olha, o problema também não era só apenas dos relacionamentos de amizade, mas era também problemas na família. Olha o que é que ele diz: porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a sua mãe, o filho despreza o pai. E acredita, aqui hoje tem crente que pula nos domingos e grita, mas fica dando uma de crentão aí fervorosão, mas é um problema com o pai. Não respeita o pai, não honra o pai. E o mandamento que se repete com promessa no Novo Testamento é: honra teu pai e a tua mãe, para que vá bem e acrescente os teus dias da face da terra.
Honra teu pai, porque o filho despreza o pai. Eu conheci um menino em Fortaleza que tinha vergonha do pai dele. Ele vinha com as amigas do colégio. Quando viu o pai dele, ele correu, se desesperou e sumiu, saiu da frente do pai. E depois o pai dele perguntou e disse: meu filho, por que você fez isso comigo? Por que quando você me... Ah, pai, o senhor é um pobre, eu tenho vergonha de ti. Isso é triste. Um filho ter vergonha do pai, um filho ter vergonha da mãe. Seu pai pode ser pobre, feio, aleijado, seja o que for, mas é o seu pai. Valorize-o. Você pode ter tido um pai ruim, um pai que não lhe deu assistência, um pai que não lhe acolheu, ou uma mãe que lhe abandonou, que nunca foi carinhosa, que nunca foi atenciosa, que nunca fez cafuné em você. Mas você pode honrá-los, e honrá-los não significa reproduzi-los. Você tem que reproduzir a eles daquilo que eles foram exemplos, e a partir daquilo que eles não foram exemplos, vocês têm que melhorá-los a partir de vocês, sendo melhor do que eles. Naquilo que meu pai não foi bom, eu vou melhorá-lo a partir de mim, e eu vou ser bom naquilo que meu pai foi ruim, e eu vou honrar a meu pai ou a minha mãe, não reproduzindo os seus erros, a sua ignorância, a sua maldade, a sua truculência, e fazendo isso, eu estou honrando o meu pai e a minha mãe. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra, que é a coisa mais normal do mundo, é ver sogra no meio de confusão. É tanto que se diz: feliz foi Adão que não teve sogra. E o pior tipo de sogra é a que se chama esperança, porque é a última que morre. E falando ainda de família, veja o que ele diz: porque os inimigos do homem são os da sua própria casa. São os da sua própria casa. Não é que ele está dizendo que tem que ser assim, irmãos. Ele não está dizendo: eita, bem que agora confirmou. Aleluia, Deus, obrigado. Deus confirmou que as pestes da minha vida... Não, ele está dizendo que era assim. Mas não tem que ser assim. Ele está sendo apenas usando um papel para descrever como estava. Agora deixa eu dizer uma coisa, em meio a toda essa crise, agora é a mensagem, o que eu devo fazer? Porque essa crise aqui é a nossa, é a crise dos dias de hoje. O que fazer em dias de crise? O que fazer em meio a esta crise? Aqui tem gente que está nesta crise de não frutificar mais. Aqui tem gente que está nessa crise de estar sendo vítima de pessoas que não são benignas. Aqui tem gente que está sendo vítima de autoridades, de gente poderosa. Minha irmã mesmo agora tem sido vítima disso, de injustiças, de ordens de justiça, de jurisdição, de juiz, sei lá, eu não entendo dessas coisas. Juiz comprado, o juiz foi comprado contra ela. Até a advogada se revoltou. Não há lei nesse país, a lei é quem tem poder. Ou você está aqui sendo vítima de um falso amigo, de gente falsa, ou você está sendo vítima de um problema dentro da sua casa. Eu não sei qual é a sua crise, talvez não esteja nenhuma dessas, mas vai chegar. E o que é que eu tenho que fazer no meio da crise, pastor? Qual deve ser a minha atitude na hora da crise? A palavra crise, em um dos dialetos do original, tem dois caracteres. Primeiro, o significado para crise é abismo. Abismo. O segundo caractere para a palavra crise é oportunidade. Diga comigo: toda crise. Foi fraco, vai começar a mensagem. Olha para o seu irmão e diga: se ajeite, vai começar a mensagem. Bora, fala para ele: se ajeite. Ei, acorda, os irmãos que dormiram, vamos acordar que a mensagem vai começar. Bate o seu irmão e diga: acorde que a mensagem vai começar.
Diga crise. Foi fraco, diga crise. Vamos ligar logo até o... Vamos tirar o S do meio. Como é que fica se tirar o S do meio? Hein? Então vamos criar, vamos ser criativos. Vamos tirar o S do meio e vamos ser criativos. Essa crise, eu vou remover o S e eu vou criar ideias e princípios e fundamentos para enfrentar a crise. Então, o que é que crise significa? Diga comigo, crise significa abismo ou oportunidade. Diga, crise é abismo ou oportunidade. Quem vai decidir é você. É você que vai decidir se a crise vai ser um abismo ou se a crise vai ser uma oportunidade. Olha, quando eu vejo uma crise chegar como essa que está aí, todo mundo aperreado, eu já começo a ficar esperançoso e crer que vai vir um grande avivamento sobre a igreja do Senhor na terra, porque sempre foi em tempos de crise que Deus estendeu as suas mãos e revelou a sua glória. A Bíblia diz que Ezequiel disse: foi quando eu estava junto aos cativos de Babilônia que o céu se abriu. Aleluia. Estevão estava sendo apedrejado, a pedra pegando nele, e ele disse: estou vendo os céus abertos. E João estava aprisionado na ilha de Pátimos, e ele disse: o céu se abriu, e eu ouvi uma voz que disse: sobe cá. É em tempo de crise que o céu vai se abrir, é em tempo de crise que Deus vai revelar a sua glória. Você ainda crê nisso? Você ainda começa a acordar, porque eu não estou com medo dessa crise não. Eu creio que essa crise vai ser uma oportunidade para crente provar que Jeová é Deus e que Ele opera na terra. O que fazer então em tempos de crise? O que fazer então? Não se torne uma crise. Olhe para o seu irmão e diga: não se torne uma crise. Meu irmão, tem gente que está com problema, mas você não precisa virar um problema não. Você pode ter problema, mas não deixe esse problema se transformar em algo que afeta você. Pode o mundo ao seu redor desabar, mas continue firme. Tem gente que está passando um problema, vira um problema para os outros. Mal-humorado, enraivado, azedo. Você chega perto dele e espeta você. Ele virou uma crise. Ele virou um problema. Não deixe um problema, transforme você num problema para os outros e um problema para você mesmo. Me mostre isso no texto. Os que gostam da Bíblia, está no texto. Ele vai e diz: olha, não há cacho de uva vai comer, pereceu o benigno na terra, as suas mãos se apressam para derramar sangue, o grande fala de corrupção, o melhor deles é como espinho, ninguém tem mais amigo, é uma confusão, o filho despreza o pai, a filha levanta contra a mãe, a nora contra o sogra. Mas olha para o 7. Eu, porém, está desse jeito lá fora, podre. Eu, porém, está uma confusão aí no mundo. Eu, porém, esse eu, ele está dizendo: eu sou diferente. Eu não estou incluso no meio dessa bagaça aí não. Eu não estou incluso no meio desse desmantelo não. Eu sou diferente. Eu não me deixei corromper porque o mundo está corrompido. Eu não me deixei influenciar pela crise. A crise não mudou meus princípios. A crise não removeu os marcos da minha fé. A crise não tirou de mim a graça da fé em Deus.
Eu, porém. Esse eu, porém, é o que mostra a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, o que é do Senhor e o que é do mundo. Qual é a diferença? É que sempre no meio da crise tem alguém que não está em crise. Eu estou falando de estar em crise. Eu não estou em crise. Eu tenho crises. Você pode dizer comigo: eu tenho crises. Você tem crises. Eu tenho crise, mas eu não estou em crises. A crise não me alcançou interiormente. A crise não me abocanhou na alma. A crise não mastigou os meus valores. Ela não corroeu os meus princípios. Ela não devorou a minha fé. Porque eu não estou em crise, eu estou em Cristo. E quem está em Cristo, novas coisas são para Ele. E Ele coisa nova é. Nova criatura é. Olhe para o seu irmão e diga: você está em crises? Não entre em crises. Entre no quarto, feche a porta e louva a Deus. Eu gosto muito das traduções que às vezes eu acho as coisas, e quando eu chego na igreja, as bíblias que eu uso não tem a tradução que eu acho as coisas, mas eu fico com as traduções com que eu achei o que eu estou dizendo. Ele diz: eu, porém, olharei para o Senhor, esperei no Deus da minha salvação. O Senhor me ouvirá. Primeira coisa, o que fazer em tempos de crise? Olhe para o Senhor. Olhe para o Senhor. Bata no seu irmão e diga: tu estava pedindo para Deus falar contigo? Olha, ele está falando. Olhe para o Senhor. Para onde é que você está olhando, meu irmão? Para onde é que você está levando seus olhos, meu irmão? No que é que você está passando o dia pensando, meu irmão? Tem gente que acorda pensando em problema, vai dormir pensando no problema, toma café pensando no problema, almoça pensando no problema, come problema, arrota problema, sonha com problema, vai dormir com problema. Irmãos, para com isso! Eu, porém, olharei para o Senhor. Eu olharei para Ele. Eu vou olhar para Deus. Porque na hora da crise é normal as pessoas se desesperarem, perderem a direção, não saberem que rumo tomar. Mas eu sei o rumo que minha vida vai tomar. Eu vou olhar para o Senhor. Eu porei os meus olhos no Senhor, na rocha da minha salvação. Eu queria incentivar você hoje, meu irmão, a olhar para o Senhor, a olhar para Deus, a confiar nele, a pôr os seus olhos sobre Ele, porque está escrito que aqueles que olham para Ele jamais serão confundidos, e o seu rosto não sofrerá vexame. Joel disse que não serão envergonhados aqueles que olham para o Senhor. Davi sempre disse: pus os meus olhos no Senhor, e na rocha da minha salvação não serei confundido. Pare de olhar para as ondas como Pedro. Pedro olhou para as ondas e afundou. A mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Ló olhou na hora da crise para as campinas do Jordão e caiu em Sodoma. Adão e Eva olhou para o fruto proibido e pecaram. A visão domina a vida. Aquilo para onde você olha, você vai. Por isso, não olhe na direção da onda, da intempérie, do problema, da vicissitude, do antagonismo que lhe cerca. Olhe para aquele que pode te ajudar. Olhe para aquele que pode te salvar. Olhe para aquele que tem poder para mudar essa situação. Olhe para aquele que é fiel e jamais abandona um filho seu.
E se você olhar para Ele, tenha certeza, você vai ver que Ele também está olhando para você, porque os olhos do Senhor percorrem toda a terra, procurando os fiéis da terra. O Senhor vê. Olha para Ele. Olha para Ele, faz como Estevão, olhou para o céu e viu o céu aberto e disse: eu vejo Jesus. Eu vejo Jesus. Pastor amigo meu chegou e disse para mim: Honorato, às vezes a gente diz que o dinheiro é do diabo, mas fica sem ele para tu ver o diabo. Eu digo: nunca vi. Nunca vi ele quando eu estou sem dinheiro. Quando eu estou sem dinheiro, irmãos, eu vejo a providência, eu vejo o cuidado, eu vejo que Deus remexe de lá, remexe de cá. Eu vejo Deus me disciplinando, me ensinando a viver com pouco. Eu vejo Deus me ensinando a me programar, a saber me organizar melhor nas minhas questões de dinheiro. Em tudo Deus quer nos ensinar. Eu não vejo o diabo em nada. Os meus olhos estão no Senhor. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Receberíamos somente o bem de Deus e também não o mal. Só quem vê o diabo, irmãos, no livro de Jó é quem lê o livro. Você ouviu bem? Só quem vê o diabo no livro de Jó é quem lê o livro. Jó nunca viu o diabo. Jó nunca atribuiu ao diabo coisa alguma. Ele disse: o Senhor deu, o Senhor tomou. Receberíamos só o bem de Deus e também não receberíamos o mal? Louvado seja o nome do Senhor. Aquilo que Davi diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. Aquilo que Abacuque disse: ainda que não haja ovelhas no curral, não haja ovelhas na malhada, ainda que o produto da oliveira minta, e não haja ramos da terra, eu porém louvarei, adorarei o Deus da minha salvação. Irmão, sabe o que está faltando na terra? Crente de fibra. Fibra. O que é fibra? Fibra é o pau pegar no pé do vidro e estrolar, e ele dizer: aleluia! Isso chama-se fibra. A gente está tudo mole, irmão, sinceramente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Às vezes o meu discernimento espiritual, quando eu olho para vocês, é como se vocês tivessem assim, aquela roupa que está dentro do guarda-roupa, e passa 200 dias sem ninguém usar, aí fica assim meio... Às vezes eu olho e discerno isso em alguns irmãos, como se fosse mofado. E eu estou aqui, irmãos, e Deus me perturba quando eu vejo isso. Crente mofado. Eu estou para comprar aqueles bichinhos brancos. Como é o nome daquilo? Naftalina. Jesus manda naftalina. Manda naftalina nos crentes hoje, Senhor. Fibra, meu irmão. Seu problema pode ser grande. Seja um doido. Deus honra doido. Doido é aquele que o pau pega nele, a chibata como no espinhaço, e ele diz: mas eu não te deixo, eu te amo. Louvado seja o Senhor. O interessante é que não há mudança, mas Ele é a mudança. E Ele não muda porque as coisas melhoraram do lado de fora. Ele muda em relação ao que está do lado de fora, porque Ele não deixou que as coisas de fora alterassem o de dentro. Eu, porém, eu gosto desse porém. Se você puxar esse porém na Bíblia, irmãos, esse porém é uma espécie de zombaria. Zombaria sagrada. Zombaria divina.
Shwendarassúria. Aleluia. Rapaz, tá todo mundo reclamando. Porém, José Silva. Porém, o Daniel. Olha, tá tudo assim. Porém, o Leilton. Esse porém é uma ironia. Ó Senhor, põe em minha alma esse porém, que ironiza o atraso, que zomba do desprezo, que é a fé que canta antes da vitória, que antecipa a vitória pela fé. Esse porém, que faz o crente esperar e olhar para o Senhor. Eu olharei para o Senhor. Aí ele diz: esperarei no Deus da minha salvação. Segunda coisa para fazer em tempos de crise, diga comigo: esperar no Senhor. Bate no teu irmão e diz aí: espera no Senhor, meu irmão. Vai, bate nele, na naftalina. Vai. Diga comigo: tem hora que não tem o que fazer, meu irmão. O que é que vai adiantar teu desespero? Para que arrancar os cabelos da cabeça, roer as unhas? Vai adiantar? Irmãos, roer unha saudita crédito em tua conta bancária. Então vamos começar. Cada ruída 50 conto na conta. É assim? Arranque os cabelos da cabeça e Deus resolve o problema. É assim? Não. Você fica com problema, sem unha e descabelado. Qual é o segredo? Esperar no Senhor. Agora veja bem: esperar no Deus da minha salvação. No Deus da minha salvação. Veja em quem você está esperando. Você está esperando no Deus que lhe salvou, no Deus que lhe arrancou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você está esperando no Deus forte, no El Shaddai, no Todo-Poderoso. Você está esperando naquele que criou o universo pelo poder de sua palavra e que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. É nele que você está esperando, é nesse Deus forte, nesse Deus que é todo poderoso, que não falha, que disse que há impossíveis para nós, mas para Ele não há impossíveis para Ele em nenhuma de suas promessas. O problema é que o nosso nível de espiritualidade está muito baixo. E as ondas passam, mas a antena não está pegando. Espera no Senhor. Davi disse: esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Não é esperar se matando, reclamando, é esperar com paciência. É esperar em paz. Meu Deus, pastor, vai chegar amanhã. Como é o nome? Fatura. Diga: não, vai chegar amanhã a fatura. Espera, ele vai se matar. E aí, vai morrer? Vai morrer? Deus não sabe que você precisa? Faça como Davi. Eu li no Salmo 142: eu derramei na cara de Deus a minha queixa. Não guarde queixa não, irmão. Não vá para casa com queixa não. Não vá dormir com queixa não. Pegue suas queixas e derrame-as diante da face do Senhor.
Era o que Davi dizia: eu derramei as minhas queixas perante a sua face. Tem gente que derrama nos outros, derrama no vizinho, derrama no filho, está com raiva da vida, desconta no menino. Não faça isso, não derrame no amigo, no pai, na mãe, no marido, na esposa. Pegue sua queixa e derrame diante daquele que tem poder para resolver e atender e mudar a situação. Espera no Senhor, Deus vai te acolher. Davi disse: eu fui moço, estou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Mas quem aqui nunca olhou e não teve dinheiro para comprar um pão? E aí tem uns cabas que tá por cima da carne, aí chega e não entende o versículo aí. Ele tá falando dele. Eu já vi muito, ele está falando dele mesmo, sabe? Ele está usando o texto para si. Nunca vi um justo desamparado. Aleluia! Lá, 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 lá. Ele nunca entendeu esse texto. Não é que não falte, não, falta. Justo fica com fome. Justo passa fome. Justo fica sem dinheiro. Mas Davi, quando disse aquilo, sabe por que ele disse? Porque ele era rei. E quando ele sabia que o José Silva estava precisando, ele dizia: ampara, socorre, manda a cesta lá. O Daniel está precisando, vem cá, vamos juntar, ajuda ele, mano. Aí ele diz: eu nunca vi. Que quando ele via, ele corria e ajudava. Esse é o sentido do texto. Aprendam isso, pelo amor de Deus. Esse é o significado do texto. Mas justo é injustiçado, justo morre de fome, justo é abandonado, justo é injustiçado, justo é perseguido e é maltratado. O mais justo que já viveu foi crucificado. E não teve ninguém que o ajudasse. Você quer, irmão, vencer essa crise? Espera, vai passar. Olha o teu irmão e diga: espera, vai passar. Espera no Senhor, vai passar. Essa crise vai passar. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pelo amanhecer. Essa crise, ela vai passar, ela vai acabar, porque Deus é fiel e Ele socorre. Isaías disse: nunca se viu um Deus como este, que trabalha para aqueles que nele confia. Ele trabalha para aqueles que nele esperam, e aqueles que nele esperam renovarão as suas forças e subirão com asas como que de águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode aplaudir a Deus nessa noite? E aplauda, que a naftalina já está tirando o mofo. E aí ele diz uma coisa bonita: o meu Deus me ouvirá. Irmão, a pior coisa do mundo é quando a pessoa bota na cabeça dela que não, Deus não está nem aí não. Deus lá quer saber de mim. O meu Deus me ouvirá. Ei, anime seu irmão e diga: continua. Deus te ouvirá. Não pare, Ele te ouvirá. Persista, Ele te ouvirá. O meu Deus me ouvirá. Seja como aquela viúva. Vocês lembram daquela viúva que Jesus disse?
que tinha um juiz que não julgava a causa dela, e ela foi na casa do juiz de manhã, bateu na porta: juiz, a minha causa, eu vou resolver, cuidar. Quando foi 11 horas, ela chegou: juiz, a minha causa. 3 horas da tarde: juiz, a minha causa. 4 horas da tarde: juiz, a minha causa. 10 horas da noite, ela: juiz, a minha causa. Meia-noite ela chegou: juiz, a minha causa. O juiz deu um pulo e disse: pelo amor de Deus, deixa eu resolver logo o problema dessa mulher, senão ela vai me deixar doido. E Jesus disse: assim também, se um juiz iníquo atendeu uma mulher porque ela o perturbou, assim também orem sem cessar, clamem sem cessar. E aí o profeta diz: porque o Senhor me ouvirá, eu vou bater na porta, eu vou buscar, eu vou pedir, eu vou bater. Olhe para o seu irmão e diga para ele: o Senhor te ouvirá. Profeta, sai da frente, Satanás, seja queimado essa noite, demônio de tristeza, o Senhor te ouvirá. Sai, demônio. Sangue de Jesus tem poder. Tem hora no culto que você tem que expulsar demônio. Que é demônio? Fica querendo entristecer o povo. O Senhor te ouvirá. É mentira do diabo, porque ele não te ouve. Ele te ouve, ele responde. Tem gente que entra no culto e o diabo fica no cangote. É mentira, não ouve não, não dá crédito não, é mentira. Diga: o sangue de Jesus tem poder. O Senhor me ouvirá. Meu irmão, faça como aquela viúva que perturbou o juiz até o juiz atender. Faça como Bartimeu, que Jesus vinha passando. Bartimeu cego disse: o que é que vem aí? O que é que está acontecendo? É Jesus, o profeta da Galileia, que vem passando. O homem que ressuscita morto, purifica leproso. Ele dá vida aos mortos. O cego recebeu uma revelação e gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas Jesus não é filho de Dona Maria? Cala a boca, cego, tu está ficando doido. Ele é filho de Maria, José o carpinteiro. Negócio, cala a boca. E quanto mais mandava o cego calar, parece que era. Quanto mais você mandava se calar, mais zoado eu faço. E se cala para quê? É Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele perseverou. E o que foi que aconteceu? O Senhor o ouviu. Aleluia, aleluia. O Senhor me ouvirá, aleluia. Lembra daquela mulher cirofenícia que veio atrás de Jesus clamando, e Jesus virou-lhes as costas e não respondeu com palavra. Ela continuou gritando. Os discípulos disseram: despede esta mulher, pois ela vem gritando atrás de nós. Ela correu para a frente de Jesus, se jogou no chão e disse: tem misericórdia de mim. Jesus disse: não é lícito tirar o pão dos filhos e dá-los aos cachorrinhos. Ela disse: mas os cachorros se alimentam das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus disse: ó mulher, grande é a tua fé, vai para casa que o demônio já saiu. O Senhor te ouvirá. Se tu crê nisso, fica de pé dando glória a Deus agora.